é muito bacana. Né? E é um mistério insolúvel, né? Ninguém sabe o que efetivamente aconteceu. Mas, minha gente, bom dia, né? Ainda, bom dia. Espero que todos estejam bem. E aí eu queria começar a aula com uma coisa interessante, pessoal. Eu queria saber como foi essa história de Jorge aprender árabe. E mais, o que é mais bacana, a amiga dele namora com um saudita. Me conte isso. De onde é essa sua amiga que namora com um saudita? Sim, sim. Com esse microfone, Jorge, não tem perigo de não escutar, porque é um microfone chique desse. Isso foi ele que disse ou você viu que eles não conseguem se comunicar? Exato. Eu já enfrentei isso. Quando eu morava na França, eu tinha alguns colegas de turma que eram de países que tinham árabe como seu idioma oficial. E eles, de fato, não se comunicavam. Eles se comunicavam quando o país era próximo do outro. Então, um marroquino se comunicava com um argelino. Mas você via que, às vezes, eles ficavam falando aí... E, assim, quando você fala árabe, o tom de voz é alto, né? Como se estivesse gritando. Né? É quando ele dizendo, você não está entendendo, acaba safado, sabe? Ele ficava muito evidente. E aí na turma tinha um libanês. E aí eu percebia que com o libanês, como já era um árabe do Oriente Médio, eles praticamente não conseguiam conversar. Eles conversavam em francês, porque senão eles não... E aí eu não entendia por que eles faziam questão de conversar em francês, se eles eram do mesmo país. Eu acho que era mais prático para eles conversar em francês do que conversar em árabe, pela dificuldade que eles tinham de compreensão mútua. E é interessante, porque ali, tudo que a gente tem falado sobre essa confusão entre direito e a religião, essa coisa ainda acontece lá, né? Essa coisa ainda acontece lá. Então, isso tem reflexo muito significativo na cultura, né, no direito, e acho que a gente pode dizer que, a gente talvez possa dizer que, na verdade, esse idioma árabe seja sustentado justamente pela religião, como sendo ali, tanto o que você mesmo disse, é justamente o diálogo em torno das escrituras que estabelece ali a capacidade de comunicação deles, porque a rigor são idiomas diferentes, tá certo que com os mesmos fonemas, mas são idiomas diferentes. Eventualmente, é mais fácil, pessoal, a gente compreender um argentino falando do que ele se compreenderem falando o mesmo idioma árabe. Isso não acontece em português, né? Aí, para você ver como o Brasil é um país interessante. Porque por mais que a gente identifique uma diferença significativa do sotaque entre nós e os gaúchos, por exemplo, a gente não vai ter dificuldade de compreensão. Tem uma palavra ou outra, mas a gente não vai ter dificuldade de compreensão na forma como a língua se estrutura, etc.
Muitos dizem que isso foi por conta da televisão brasileira, né? Mas o fato é que mesmo antes da televisão, aqui se conseguiu forjar uma civilização em torno, né, do idioma propriamente, né? De forma talvez opressora, sim, mas o fato é que a gente conseguiu. Então não existe, né? Não existe essa coisa de você não conseguir se comunicar em português aqui no Brasil, e você se comunica você se comunica com o cara que vai falar português em Angola, em Timor-Leste, vai conseguir se comunicar com quem fala português em Moçambique. Uma das palestras do ano passado do Cascudo, por exemplo, foi de uma juíza de Moçambique. É super leve conversar com ela. Lá do outro lado do oceano, né, já perto do outro, né, porque já é o Oceano Índico, mas é super leve conversar com ela, né, portugueses também. É uma perspectiva completamente diferente. Pessoal, dúvidas em relação à última aula? Que queiram compartilhar? Observações? Eu acho que a gente esgotou Genóvia, né, para a gente poder avançar um pouquinho. Me parece que a gente, não é isso? A gente já tem Genóvia bem delineada, ou não? Não é isso, Jorge? Não temos pendências para Genóvia, né? Professor, Oi, a gente das Forças Armadas ficou aí de apresentar o complemento da última aula em relação às ações humanitárias e algumas políticas nesse sentido que o senhor sugeriu. Perfeito. Então vamos a ele. Professor, o senhor pode liberar para eu compartilhar a tela, por favor? Me perdoe, posso sim, desculpa. Pois não, Línia, está liberado. Chiquérrimo. Fez e vai apresentar no Canva, Lilian? A gente colocou dentro do aquele slide antigo que já estava com toda a estrutura para ser um documento só. Perfeito. E já estava no Canva, né? Isso. Certo. Aí aqui eram as Forças Armadas, Comando Central. Tá. A gente acrescentou que o desenvolvimento das ações humanitárias ele vai ser organizado por uma célula dentro do Comando Central das Forças Armadas. Fez a alteração com relação à justiça militar para adequar com o sistema de justiça do país. A gente tem o primeiro grau, o segundo grau, que foi mantido, que seria a Corte Militar de Apelações, e é permitido em caráter excepcional uma ação revisional de constitucionalidade da decisão desse Tribunal de Apelações na Corte Suprema Constitucional do país. As academias militares. Aqui, as ações humanitárias, a gente colocou que vai ser desenvolvido pelo Controle Geral, vai ter uma cédula específica sobre, dentro desse, vai ter para coordenar essas ações, e que ela vai funcionar muito através das escolas militares. A Marinha, Exército e Força Aérea vão enviar cadetes que estão em formação para atuar nessas ações, que é que vai explicar um pouquinho mais como vai funcionar. E assim, compartilhando aqui uma aflição, a gente teve um problema danado para pensar nisso, porque a gente tentou fazer pensar outras formas de inclusão, de conseguir atuar. Só que era muito complexo, porque, por exemplo, a gente tentou ver uma forma de integrar imigrantes e tal nas forças, só que isso não seria muito inteligente, em razão de soberania mesmo. A gente observou que os países geralmente restringem, né, a entrada nas forças para natos, né? Então, assim, por exemplo, no Brasil, você não pode se inscrever nas academias sem ser brasileiro nato e tudo mais. Então, rolava ali essa problemática que a gente teria que, para conseguir fazer isso, saber quem foram os imigrantes de G9, a porcentagem e tentar incluir uma política de cotas, alguma coisa nesse sentido. Aí nos pareceu muito complexo e a gente decidiu abandonar por hora isso aí. A gente chegou à conclusão de que criar um país é uma coisa muito complicada e partimos para essa outra frente, que seria utilizar mais as forças nas próprias ações humanitárias. E na última aula, a gente falou daquela questão até da Marinha, né, que tinha um barco de salvamento e tal, de eventuais refugiados ou até náufragos, coisas do tipo, e a gente deveria investir nisso, só que pensando nas academias, né? Porque é o seguinte,
Não sei se todo mundo sabe como é que funciona, mas uma academia militar geralmente funciona como uma universidade. O período de formação, as disciplinas, você vai cumprindo certos requisitos, tem disciplinas práticas também, e geralmente os países destinam 2 tipos de escolas, né, para formar: as academias que formam os oficiais e as escolas que formam os sargentos, né? E o restante, soldado, cabo, geralmente é formado ali na própria unidade, e o sargento consegue ter uma subida, né? Uma promoção na carreira até a patente de subtenente, e a partir do aspirante oficial para cima são pelas academias. E, assim, a não ser em caso de guerra, né? Em guerra, geralmente, às vezes tem promoções, por exemplo, um sargento virar um capitão. Mas fora disso, é muito complicado isso acontecer. Então, assim, a gente pensou nesse sentido: poxa, se os cadetes, né, vão passar 5 anos de formação, por que que não destinar alguns meses dessas formações para eles atuarem, terem experiência prática em atuação de ações humanitárias? E aí tivemos um problema, porque, por exemplo, a gente não podia pegar um cadete do Exército que sequer é formado ainda e mandar ele para uma missão de paz da ONU, né? Para atuar, porque ele não é formado. Então, como é que a gente ia jogar um cara em combate que não era formado ainda? Da mesma forma, Força Aérea e Marinha. Então, a gente pensou no seguinte, né? Essa criação das células de apoio humanitário é, deveria ser algo um pouco mais civil, digamos assim. Uma ajuda, uma célula destinada, mas que não precisaria necessariamente da pessoa estar formada para combater. Então, seria algo mais, assim, da questão, por exemplo, de patrulha ali da costa, de ajudar, esse tipo de coisa, ações humanitárias em si, não aquelas que envolvem as missões de paz, que eram os combates. Então, a gente pensou nisso. A Marinha e a Força Aérea, os cadetes vão contribuir aí na patrulha da costa e no resgate dos refugiados ou náufragos ao fim do 2º ano de formação, que é aquele período depois que você passa da formação geral e vai para a formação específica. Sei lá, na Força Aérea você acabou de ver todas as matérias necessárias e vai passar ao seu primeiro treino de pilotagem, esse tipo de coisa. Na Marinha, da mesma forma. A gente pensou nesse sentido. E no Exército, também ao final do 2º ano, quando eles escolhem a arma, né? A IG-9 está com infantaria, artilharia, cavalaria, engenharia, comunicações ou saúde. A arma de saúde, eu acredito até que deveria ter um pouco mais de porcentagem, né? Porque é muito necessário para essa atuação humanitária. E, ao final, a gente pensou nessa hipótese de formados, né? Os já oficiais agora, já aspirantes oficiais, das 3 forças, eles poderem ser, assim que formados, chamados pelo Comando Central já para atuarem na ONU, né, como os peacekeepers da ONU. Não sei nem se eu pronunciei certo, mas que é uma atuação, por exemplo, que o Brasil fez muito aí, famosamente no Haiti, né? Tem variadíssimas histórias de combate muito complicadas, inclusive posso recomendar uns podcasts aqui para vocês, é, de combatentes, né, que foram para o Haiti. Tem vídeos no YouTube, inclusive, de combate reais, se vocês quiserem ver. Tem muita coisa, e que realmente essas missões de paz, elas envolvem o combate em si, né? É uma mini guerra, né? Assim, de certa forma, é uma guerra controlada, digamos assim. Então, para nós foi mais interessante estipular que depois de formado, já com toda a formação militar, de combatente e tudo mais, né, os militares de Genóvia pudessem atuar nessa frente mais humanitária. Então, pensamos basicamente isso. Se alguém tiver mais alguma sugestão, porque a gente não conseguiu sair muito disso por aqueles problemas que eu citei no início, né, da questão dos imigrantes, da porcentagem, de incluir nas forças e tudo mais. Mas foi basicamente isso aí. Perfeito. Tem aí então em relação às políticas, só para entender, da parte humanitária e no caso das políticas de acesso, vocês fizeram alguma modificação ou não? Acho que a gente até esqueceu de pôr, né, naquela questão que a gente tinha conversado, mas, tipo, aquela questão que você falou da entrada de mulheres e tal e tudo Sim, mais, a sim. gente já tinha previsto, mas deixou implícito, né? Por isso que a gente até nem lembrou de falar. E aqui a gente queria incluir mais nessas políticas de acesso, envolviam cotas, né?
só que não conseguimos pensar, tipo assim, quais seriam e como seriam, porque a gente não tinha ideia de como era a população, a miscigenação, enfim, a composição da população de G9. A gente ficou meio travado para conseguir colocar. Entendi. Perfeito. Então, tá ótimo, pessoal. Então, vamos à luta. Parabéns, ficou espetacular esse trabalho de vocês. Eu fico impressionado com a sua empolgação. Ô, Eric, você é militar? Não, professor. Você é só empolgado mesmo? Sou só empolgado mesmo. Eu fiz prova para as academias 2 anos, mas depois acabei passando aqui para a universidade. Na verdade, eu nunca estudei para o Enem, eu estudava para essa prova. Aí acabei passando aqui para a universidade, pensei melhor e tal, e decidi ficar por aqui. Mas era essa empolgação aí, basicamente. Ah, entendi. Você queria ir, queria, sei lá, da infantaria no Haiti, né? Exatamente, era por aí o negócio. Mas aí uniu-se aqui um pessoal, a família, considerou que não era uma boa ideia. Entendi. Perfeito, Eric, perfeito. Porque a gente percebe de fato sua empolgação, porque é bom os podcasts e no meio os podcasts no meio da guerra, né? Você gosta. Pois é que tem como voltou, né? Já não existe mais essa missão e tal. E na época não tinha essas mídias, né? Já faz um certo tempo. Exatamente. E aí hoje em dia está popularizando muito essa questão do podcast, né? No Brasil, ainda bem, que é uma mídia muito interessante. E estão sendo criados alguns podcasts militares, né? Assim, de histórias, pessoas das operações especiais e tal. E num desses, o rapaz entrevistou um combatente, acho que ele era até sargento, das Forças Especiais do Exército Brasileiro que atuou no Haiti. Então ele conta as histórias daquele grande terremoto que aconteceu, dos combates que aconteciam na cidade com as forças, né, com a insurgência, digamos assim, que tinha no Haiti. Então, assim, e ele falou que vai até lançar um livro, só não sei quando vai sair. Mas é um sargento das Forças Especiais fez esse podcast, achei muito interessante. Depois eu vou mandar aqui. Bacana. Aproveito e mandei a dica, né? E já que você estava falando sobre ação humanitária junto com Lilian, a dica de filme da semana eu já coloquei aqui, vai ser Sérgio, que está em cartaz no Netflix, né? Um filme sobre a morte do brasileiro, né? Celso Bandeira de Mello, que foi um exímio diplomata, era fortíssimo candidato à época a secretário-geral da ONU e terminou morrendo no Iraque num atentado terrorista. E ele estava no contexto justamente de uma ação humanitária, conta um pouco da história dele na condição de diplomata, no caso, mas e a experiência que ele tinha em ações humanitárias como no Timor-Leste, é bem bacana conhecer a história dele. Não sei se é o filme mais empolgante, né, que a gente teria aí para citar, mas é uma história interessante. Então fica a dica para vocês, para ser o filme da semana, né? A Incrível História das Rosas, pessoal, tá cheia de comentários, né? Mas vocês não comentaram mais os outros. Fica aí a dica de que, né, tem filmes aí para vocês assistirem, né? Conforme a gente vai conversando sobre os temas da disciplina, né? Por falar em filme, né, Jorge, eu tinha ficado de retomar a aula com vocês sobre aquela questão das minhas filhas, quando vão dormir na casa das amigas, lembram? Né, que ali como um exemplo bom para direito internacional privado. Então, o que é que eu fiz? Ontem eu fiz um videozinho com elas, para elas contarem um pouco dessa história e a gente refletir a respeito. Vamos iniciar pelas gêmeas, Isabel e Clara. Deixa eu pegar aqui. Gente, espera aí que eu botei errado. Aqui, ok. Pessoal, vocês já dormiram na casa de alguma amiga? Sim. De quem? Martina. Me diga uma coisa, as regras da casa dela são iguais às daqui? Não. Sim. São iguais ou não? Ai, peraí, deixa eu lembrar. Sim, são. Idênticas? Não. Então, não são iguais, né? Lá são um pouquinho mais rígidas. São as rígidas. regras, mas ainda são as mesmas.
Mas por que as regras são mais rígidas lá? Quais são as regras mais rígidas? Porque tem vizinho de baixo chato. E também que tem bebê. Ah, na casa dela? Não, na casa de baixo, por isso que não pode fazer barulho. E aí o que é que... a dona reclama até se o bebê acordar. E o que é que muda em termos de regras? As regras são mais rígidas em quê? Em barulho. Sim, mas aí qual é a proibição que vocês têm? De não fazer muito barulho, que senão acorda o bebê e ele vai reclamar com os pais de Martina. E aqui a gente pode fazer mais barulho, é? Não, um pouco mais, mas lá a gente não pode fazer barulho, mas lá é mais rígido. Entendi. Quando vocês foram dormir lá, vocês acharam que seria exatamente igual aqui? Não, sim. Sim ou não? Não, eu achei. Você achava que seria igual, por quê? Porque é uma casa perto da outra, então poderia ser as mesmas regras. Entendi. E você, Cacá, por que acha que seria diferente? Por causa que cada um tem sua casa, cada um tem suas regras. Entendi. E por que cada um cria suas próprias regras? Porque tem suas situações diferentes. Entendi. E vocês não estranharam em nada, então? Não. Tá bom, beijo. Ok. Tchau, tchau. A luta é grande, pessoal. Tem uma outra aqui para vocês. Um minutinho. Oi. Tudo bem? Tudo. Me diga uma coisa. Eu soube que você certa vez dormiu na casa de uma amiga sua e lá tinha uma regra diferente daqui. Qual era a regra? Era que não podia comer assistindo TV. E aqui pode comer assistindo TV? Pode. Perfeito. Você, quando foi à casa dela, achava que as regras seriam exatamente as mesmas? Sim, mas eu me surpreendi um pouco. Foi? Se surpreendeu por quê? Porque eu era menor, assim, e eu não eu tinha, tipo, uns 5 anos, então eu achava que tudo era a mesma regra. Entendi. E você achava que tudo era a mesma regra por quê? Eu acho que... não sei. Acho que não sei. Você, assim, não faz a mínima ideia. Porque, faço assim, mesmo. por que você achava que todas as casas tinham a mesma regra? Porque aqui tem essa regra. Entendi. E pra você não fazia sentido que em outra casa pudesse ter outra regra? Naquela época sim, mas agora eu entendo. Como foi que você entendeu? Tipo, porque eu entendi que todas as casas têm as suas regras, todo mundo tem a sua opinião. Se a opinião da mãe da minha amiga, que é se a opinião dela é melhor a gente não assistir comendo TV, então eu respeito. Entendi. Tá bom. Quando a primeira vez que você foi a um outro país, você achava que as regras seriam as mesmas ou que seriam diferentes? Eu, assim, como eu fui meio pequena, eu achava que iam ser as mesmas, mas depois eu também achei que iam ser diferentes. Tá bom, então. Beijo, fofinha. Beijo! Tchau, tchau. Comentários, pessoal. Eu queria que vocês refletissem sobre o que elas disseram à luz do que a gente vem conversando. Por favor. Se for o caso, não tem problema. Eu me ajoelho implorando que vocês comentem alguma coisa. A gente faz. Aspectos curiosos, pessoal. Aspectos curiosos acerca do que elas disseram. Senão vai sobrar para o pobre do Jorge. Perfeito, Bárbara, obrigado. Achei interessante quando elas achou que as regras seriam as mesmas, porque as casas eram perto uma da outra. Esse é um insight interessante de fato, Bárbara. Esse é um insight interessante de fato. Aí me lembrei daquilo que o senhor tinha falado de alguns países na Europa, a questão da proximidade, né? São bem próximos, você passa de um país para o outro, mas nem por isso as regras são as mesmas. Exato. Deixa eu ver se vocês concordam comigo com o negócio. Eu que primeiro quero introduzir uma circunstância histórica nessa coisa. As primeiras são as mais novas, Isabel e Clara. Para quem vai ficar a dica aí, para quem for ou vier ser pai de gêmeos e gêmeas. São pessoas assim muito diferentes. Pessoas que
assim, só você convivendo para saber como a relação de dependência que se estabelece e a relação de cumplicidade, por exemplo, que se estabelece. Como consequência disso, pessoal, a Isabel e Clara têm 8 anos, completados há 2 semanas, e elas, na verdade, completados na semana passada. E elas dormiram fora de casa pela primeira vez faz 1 mês e meio. Não faz nem 2 meses. Faz 1 mês e meio, faz 2 meses. Laura dormiu fora de casa pela primeira vez quando tinha 3 anos. Então, Laura era... E aí você vai dizer por que Laura, que é a outra, né? Que é a mais velha, que tem 11 hoje. Você vai dizer por quê? Porque Isabel e Clara não faziam nem questão. Elas não tinham saudade de ninguém, porque elas só têm saudade uma da outra. Né? Lá em casa, o resto da família, às vezes tem pena um pouco da Laura, porque ela termina sendo, assim, entre as irmãs, ela é sempre coadjuvante, porque Clara vai dizer que a pessoa que mais ama no mundo é Isabel, Isabel vai dizer que a pessoa que mais ama no mundo é Clara, e Laura é sempre a número 2 de todo mundo, né? E no caso dos pais, sabe que pai não tem preferência, né? Então ela fica, assim, às vezes eu acho que ela é difícil de se lidar quando você é criança. Então Laura passou a dormir fora de casa mais cedo. E aí, Laura disse 2 coisas interessantes, né? No início e no fim, no meio e no fim. No meio, ela disse que quando ela foi dormir na casa das amigas pela primeira vez, e ela era mais nova, ela achava que as regras seriam as mesmas. E foi por isso que ela estranhou essa coisa de, assim, quando ela sentou na mesa e viu a televisão desligada, perguntou, e aí ficou impactada com a regra da outra casa, né? Segundo a qual lá não era possível comer, jantar assistindo a televisão. Isabel e Clara já foram dormir na casa das amigas com 7. Né? E vocês devem perceber que elas não ficaram tão impactadas com eventuais mudanças de regras. Elas acharam interessante essa coisa de que lá haveria mais rigidez por conta do vizinho de baixo, que é chato e que tem um bebê. Mas o fato é que elas meio que não foram tão pegas de surpresa. Elas detectaram que havia uma regra diferente, mas elas até disseram, não, quando eu saí daqui, não saí com a expectativa de que seria a mesma coisa. Laura, aconteceu. E aí, ao final, eu perguntei a Laura sobre o que é que ela achava sobre as regras de um outro país, porque ela saiu do país ainda novinha. E ela disse, engraçado, quando eu saí do país pela primeira vez, eu de fato achava que as regras do outro país seriam diferentes da daqui, e depois perdi a expectativa. A grande questão, minha gente, é que, e aí transpondo para aquilo que a gente vinha dizendo, nessa fala de Laura, você percebe claramente o momento em que a criança passa a compreender o que é cultura. E essa é uma visão que você pode transpor para o contexto histórico. Chega um momento em que os seres humanos compreendem o que é cultura. No momento que compreendem o que é cultura, compreendem que as pessoas podem comportar de forma diferente. E esse é o momento em que aquele elemento religioso a que eu me referi vai simplesmente perder sentido, né? Vai simplesmente perder sentido no contexto influenciador do direito, porque o direito vai passar a ser produto da cultura. Você vai reconhecer que cada local cria as suas próprias regras, o seu próprio modo de convivência. Né? E aí, isso vai ter um impacto muito significativo, pessoal, no território, justamente no ensejo daquilo que a gente chamou de ordem jurídica. Né? Por quê? Porque a partir de um determinado momento, como aconteceu aí com Laura, o ser humano percebeu que havia outras civilizações, percebeu que eles agiam de forma diferente, ele ainda meio que carregava a convicção de que ele levava, né, a verdade das coisas consigo próprio, por conta do fundamento na crença, né, que seria uma crença religiosa, mas aos poucos você começou a ver tantas coisas diferentes, né, que essa história da crença começou a se perder, porque você ficou vendo como é que as outras pessoas conviviam e aquilo ali começou a fazer sentido. Né? Começou a fazer sentido. Mas olha, por que eu não posso também aplicar aquela regra para mim? Será que esse mito realmente procede? Né? Porque aí, com a experiência, você vai qualificando um pouco a forma
né? Como você enxerga as coisas, você aprimora o conhecimento sobre os objetos, né? E aí o que termina acontecendo é que você, né, vai, às vezes, né, a partir da experiência, vai aprimorando as suas próprias regras, mas às vezes você vai vendo que as suas regras são melhores do que as outras, de acordo com a sua, de acordo com a sua própria visão de mundo e de acordo com as circunstâncias que informam o seu modo de convivência. E aí vai haver a interferência de aspectos geográficos, climáticos, etc., né, a influenciar na forma como um determinado referencial cultural se forma. E esses aspectos climáticos são super interessantes porque a gente vê civilizações se formando em torno disso, inclusive pela capacidade de aglomeração, ou de não aglomeração, ou de circulação, ou de não circulação. Eu costumo contar aqui em Direito Internacional Privado a história, não sei se já contei, Jorge, dos catalães. Eu falei dos catalães em torno da montanha? Acho que não, professor. Falei não, né? Acho que falei no ano passado. Os catalães, pessoal, certa vez eu fui visitar, talvez já fui mais de uma vez, mas na última vez que eu fui, que foi em 2017, eu fui para a Espanha e fui visitar a Catalunha. E eu estava com um amigo, Gilberto, quem é estagiário do MPF sabe quem que é um procurador da República aqui em Natal. Gilberto estava fazendo um mestrado em Perpignan, na França. Aí eu disse, Giba, ele é meu colega de faculdade, eu disse, Giba, a gente está indo para a Espanha, está indo a Barcelona, de repente a gente pode visitar você. E eu fiquei de visitá-lo. E aí eu estava saindo da Espanha, e aí quando eu combinei com ele, ele terminou conversando com o Olivier. O Olivier é um amigo nosso lá da França, mora na Bretanha, no norte da França, que a gente conheceu porque a gente tinha um outro colega de faculdade chamado Eduardo Gugel, que tinha morado na França e tinha feito esse amigo lá onde tinha morado. E Eduardo, e num determinado momento na época da faculdade, esse povo veio, 3 amigos dele vieram para o Brasil para farrear, e aí esse Olivier se apaixonou pelo Brasil, as esposas dele, já teve 2, que todas são brasileiras, ele é professor de português na universidade lá na terra dele, enfim, ele é louco pelo Brasil. Então ele convidou o Olivier para ir lá na França, lá em Perpignan, para a gente se encontrar. Na véspera eu troquei um WhatsApp com o Olivier, eles estão chegando amanhã, né? Aí ele disse, estou descendo também da Bretanha. Aí a Olivier disse, a gente se encontra na Catalunha. Eu disse, gente, mas a gente vai se encontrar na França, porque a gente sabe que Catalunha é uma comunidade autônoma, né? A gente não vai chamar de região, porque a Constituição espanhola usa esse termo, é uma comunidade autônoma da Espanha. Mas, na verdade, pessoal, a Catalunha, catalães, não são apenas aqueles que... Aí vejam como na Europa a gente tem, e nesse sentido, a Jorge daqui a pouco me cobre um desafio para a Genóvia. Mas o fato é que na Espanha, na Europa, a gente identifica mais facilmente do que aqui o conceito de nação, né? Na verdade, de uma comunidade que se forma em torno de um padrão de convivência que se inicia a partir de uma etnia. De modo que os catalães eram esses, né? A gente sabe que a Península Ibérica findou sendo ocupada iniciou sua ocupação por povos romanos, né? Depois houve uma grande migração de povos germânicos que chegaram a Portugal, inclusive são considerados assim, os portugueses são considerados descendentes fortes desses povos que são os visigodos. E depois, para misturar um pouquinho, razão porque nem todo mundo, o pessoal não é tão galego, veio a invasão moura, de modo que da fusão de romanos, visigodos, que são povos germânicos, e de árabes, né, surgiram portugueses e espanhóis, né? São portugueses e espanhóis e nós somos essas pessoas, né, associado também à nossa linhagem africana e à nossa linhagem local, né, dos indígenas, né, que são anteriores à conquista da América. E aí, então, nós somos essas pessoas. E aí, pessoal, conta a história que parte dessa migração romana em direção à Península Ibérica se deparou ali, justamente entre Perpignan e Barcelona, com uma cadeia de montanhas rochosas bastante densa, que vocês conhecem, chamada de Pirineus, onde faz muito frio. E aí esse povo terminou ficando por lá, né? E terminou ficando em torno de uma montanha chamada Canigou, que divide, né? É uma montanha dos Pirineus que divide a França e a Espanha. E aí, pessoal, na verdade, aquilo que eu tinha estranhado quando Olivier me falou de estaremos na Catalunha, eu terminei descobrindo que
na verdade, do ponto de vista sob a perspectiva europeia, catalães não são apenas aqueles espanhóis da Catalunha, são aquele povo que vai compreender uma área da Espanha e uma área menor da França em torno dessa montanha Canigou. E aí se percebe que em tempos mais remotos, o deus desse povo, né, um dos deuses desse povo era justamente a montanha, a partir da qual vários mitos foram extraídos. Essa montanha diz que é tão importante para eles até hoje, que se diz que os catalães são um povo muito rico, todo mundo sabe disso, é a área mais rica da Espanha, e dizem que eles são ricos porque eles sempre tiveram a montanha em períodos de guerra para esconder os seus tesouros, porque eles exploram aquela montanha como ninguém. Então imagina a quantidade de aprendizados em torno dessa montanha. Eles começaram a entender um pouco da lei da gravidade quando caiu a primeira avalanche, né? E aí começaram a temer a montanha, né? E aí se criou um mito em torno da montanha, porque a montanha era temida, porque você poderia de repente levar uma queda dela, porque você não sabia que se subisse caía, entendeu? Você não tinha ali as regras da física, né, devidamente delineadas naquele momento, etc. Você está num período de um rudimento cultural, de um rudimento cognitivo muito, né, muito evidente. Né, que é o que acontece com crianças, né, com rudimentos cognitivos, né, estão ali numa perspectiva ainda de um processo de compreensão da realidade, né, como Laurinha aos 3 anos, quando foi dormir na casa da amiga pela primeira vez, diferentemente do que aconteceu, né, conforme os anos foram se passando. E também, considerando a primeira vez que ela viajou para fora do país, a primeira vez que ela viajou para fora do país ela tinha 1 ano e meio, foi ao Chile, disse ela não deve se lembrar, mas depois aos 3 ela foi ao México. E aí no México, veja a percepção dela. Ela achava, né, que as regras do México seriam as mesmas regras do Brasil, e de fato não eram, e aquilo ali foi justamente um contato inicial que ela teve com, né, talvez com um pingo de juízo, com uma cultura diferente. Né? Lembrando, pessoal, esse pessoal nas civilizações primitivas, em termos cognitivos, eram crianças, eram pessoas de hábitos muito rudimentares. Né? Então era muito difícil para elas compreender, sabe, que do outro lado do planeta um novo modo, um modo de viver completamente diferente existia, porque eles nem sabiam que essas pessoas existiam. Repito, conforme o planeta foi ficando menor, né, e aí a gente percebe, aí a gente vê a importância, por exemplo, do surgimento dos meios de comunicação, pode falar aí do surgimento da roda, por exemplo, né, que diminuía a fricção, do meio de transporte com o solo e a possibilidade de você andar mais rápido nesse sentido e mais longe. Né? Tem uma série de circunstâncias, né, que, por influência da tecnologia, fizeram com que o mundo ficasse menor e que o ser humano entrasse em contato com justamente diversas culturas e, a partir desse momento, percebendo que essas culturas existiam. A grande questão, minha gente, é que as pessoas foram se espalhando pelo mundo, desenvolvendo suas próprias culturas, e aí a gente precisa se lembrar que o mundo hoje é muito populoso, mas no passado não era. Então, assim, é como se a gente tivesse um vilarejozinho, uma aldeia indígena, Natal fosse uma aldeia indígena, você tivesse uma outra aldeia indígena em João Pessoa. Não havia comunicação, era raríssimo, entre uma aldeia indígena de Natal e a de João Pessoa. Depois você ia ter uma outra em Recife, depois você ia ter uma outra em Maceió. É longe, é longe. A minha avó me dizia que quando ela era pequena, ela tirava um dia todinho para fazer Taipu Natal. Vocês acreditam, pessoal? 3 dias para viajar para Recife. Pessoal, 3 dias para viajar para Recife. Um dia inteiro para fazer Taipu Natal. Taipu é bem ali. Era o que se gastava naquela época. Agora você manda uma mensagem de WhatsApp direto para a Austrália e chega na mesma hora. Então, a perspectiva de conhecimento sobre as coisas é completamente diferente. Então, por isso que o mundo hoje, inclusive, se torna mais questionador, né? Se torna mais questionador. Então, isso tem uma importância muito significativa no contexto da validade espacial do direito, porque se você tinha uma aldeia indígena aqui em Natal e só um em João Pessoa, você, querendo ou não, em relação à cultura que se formava em Natal, você tinha um espaço de influência. Esse espaço de influência terminava, e aí a gente pode falar, por isso o slide com quais são os limites espaciais da sua fé. O espaço de influência de Natal atingia um determinado marco territorial, e o espaço de João Pessoa
também atingia um outro. A grande questão, pessoal, é que num período muito, muito pretérito, essa coisa era tão rudimentar que, vamos dizer, o espaço de influência de Natal dessa cultura ia tipo assim até São José do Mipibu. E o espaço de João Pessoa não chegava a Mamanguape. E havia um vácuo. Vocês podem se lembrar que na Grécia Antiga, por exemplo, e olha que nós já não estamos nas civilizações primitivas, na Grécia Antiga, a organização política se dava por cidades-estados, de modo que você tinha lá em Atenas, né, os limites de validade política e, portanto, jurídica daquilo que se deliberava em Atenas. Aquela democracia ocorria intramuros. Inclusive, o conceito de polis é justamente esse. Né? É o conceito de uma organização política que se dá intramuros. Se você botasse os pés para fora de Atenas, nada estava valendo. Mas, diferentemente do que acontece hoje, pessoal, quando você botava os pés para fora de Atenas, não valia nada. Era terra de ninguém. Quando lá em direitos reais, por exemplo, tem um conceito, quando eu fazia faculdade, que eu achava super difícil de compreender, que era o conceito de res nullius. Coisa de ninguém para os direitos reais. Eu disse, mas qual será a coisa que não é de ninguém? Porque tudo no mundo, tudo que a gente olha, quando a gente olha para o lado, tudo pertence a alguém. Não é isso? Porque o conceito de propriedade se sofisticou. Mas nessa perspectiva mais antiga, você tinha uma área que não era de ninguém, porque não era de nenhum povo. E aí, aos poucos, esses povos foram ganhando em complexidades. Aí a gente não vai ter tempo de falar sobre como isso aconteceu, mas fica a dica aí de uma obra, Jorge, você pode anotar como indicação literária, a Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, né? Então, La Cité Antique, a Cidade Antiga, que vai explicar como dos pequenos grupos religiosos surgiram as cidades, aumentando ali a esfera de influência política e, portanto, jurídica. Pois não... Perfeito, que é em francês, né? É um livro, inclusive, fino, pessoal. Dá para ler, é um clássico, dá para ler com muita tranquilidade. E aí, o que é que terminou acontecendo? Só para vocês terem uma ideia, Fustel de Coulanges vai dizer que, claro, nas civilizações primitivas havia pequenos clãs familiares, né? E aí eu falei do churrasco, da aldeia, né? Etc, etc. Aos poucos, né? E aí a religião é importante, porque aos poucos determinados clãs se encontravam, e no momento inicial, o que acontecia, o que acontece com as crianças, quando vem o diferente, choram, esperneiam, depois vão se assimilando, então eles começaram a perceber determinadas similitudes culturais nos ritos religiosos, já que naquela época, né, a moral, a religião e o direito se confundiam. E aí foram criadas, né, o que se chama na perspectiva grega na perspectiva grega de frátrias e na perspectiva romana de cúrias, né? Vocês até conhecem a expressão cúria romana, né, lá do Vaticano. E aí por quê? Porque isso era uma fusão de clãs. E aí depois, na evolução, as frátrias ou cúrias, né, também identificavam similitudes e formavam o que a gente chama de cidades. Tanto que a história vai mostrar que Roma, na verdade, era uma fusão de 40 famílias, de 40 clãs. E aí por isso que você tinha a distinção de quem era patrício e quem era plebeu, né? Porque essa linhagem determinava o que você era, né? E aí, nesse sentido, você ainda tem a coisa da linhagem como, né, como condutora de um determinado marco cultural e, portanto, de um determinado marco jurídico. Né? E aí eu não preciso dizer, estou dizendo as coisas de forma muito grosseira, mas é por isso que em Roma você tinha um direito que era titularizado só por quem fosse cidadão de Roma, que era o direito civil, ius civile, e você tinha o direito dos outros, que era o ius gentium, que era o direito das gentes, que é o precursor do direito internacional, que é o direito deles. Né? E aí depois se tornou o direito dos povos dominados em Roma. O fato, minha gente, é que a complexidade das civilizações foi aumentando, e o poder de influência espacial foi aumentando. E aí o que terminou acontecendo? E aí eu vou assim, isso aqui estou simplificando muito como aconteceu, mas o fato é que chegou um momento, pessoal, em que não havia mais vácuo, não havia mais terra de ninguém. E eu não preciso dizer a vocês que na Idade Moderna a gente teve, né, um contexto muito significativo de guerras. Né? Guerras, diga-se de passagem, vocês se lembram que eram religiosas. Né? Por quê? Porque a Idade Moderna ela tem esse traço distintivo de que, finalmente, na Idade Moderna, o direito se descola da religião. Finalmente.
né? E o direito termina se descolando da religião num momento muito importante para o direito internacional, que é a assinatura dos Tratados de Westfália. Por quê? Os Tratados de Westfália puseram fim à Guerra dos 30 Anos, e a Guerra dos 30 Anos era... a Guerra dos 30 Anos era uma guerra religiosa, mas era uma guerra por ocupação de território. Por quê? O que é que terminava acontecendo, Jorge? Eu ia aumentando o meu espaço de influência, vamos supor, eu estou indo de Natal para João Pessoa, num tempo mais pretérito eu chegava a São José do Mipibu. Com os séculos eu cheguei a Goianinha, com os séculos eu cheguei a Canguaretama. Mas eu não sabia que tinha um povo vindo de João Pessoa que estava chegando e passando de Mamanguape, depois para o Mataraca. Chegou um momento que esse povo se cruzou. Cada um trazendo a sua história, que hoje a gente chama de cultura, mas que na época eles não sabiam o que era. Eles achavam que era uma crença em torno da validade daquilo que eles praticavam. De modo que o que está na frente precisava ser superado. Eles entraram em guerra. E aí, por que que esse momento é muito importante? Porque chegou o momento em que eles viram que eles iam se acabar, e aí eles precisaram assinar esses tratados de Westfália, estabelecendo, pessoal, o que a gente chama de princípio da igualdade entre os Estados. Se reconheceu a partir do princípio da igualdade entre os Estados que no lado de lá da fronteira tinha um soberano e do lado de cá tinha um soberano. No lado de cá, esse soberano era o manda-chuva, e do lado de lá havia um outro soberano que seria manda-chuva. Isso é super interessante, porque numa perspectiva do direito ainda confundido com a religião, eu, como era soberano, eu não podia fazia sentido eu respeitar o soberano de lá, porque eu era top, eu era tudo. Então, qual era o sentido de eu reconhecer que lá tinha um outro cara que era top, se eu era o top do mundo? Eu sou o rei. Né? O regime político era completamente diferente. Hoje a gente elege uma pessoa para nos governar. Isso faz mais sentido para uma perspectiva de um direito que se confunde com a cultura. Mas naquela época, não. Se o direito era uma coisa ideal e você tinha um líder, não fazia sentido você dizer, não, mas lá eles têm um outro líder. Como? Né? Se o meu direito se ele tem uma perspectiva ideal, ele deve se sobrepor a qualquer coisa que seja diferente. E aqui eles fizeram, né, criaram, que seria talvez uma ficção, estabelecendo que uma fronteira vai delimitar um soberano e separando de outro. E é super interessante, porque como se pôs fim a guerras religiosas, eles diziam, aqui é o território dos protestantes e aqui é o território dos católicos. E, pessoal, esse momento foi super importante, porque esse momento criou justamente aquele conceito de ordem jurídica dos slides anteriores. Foi a partir desse momento que a gente começou a reconhecer que havia uma validade limitada do sistema jurídico de um Estado. Estabelecendo, e aí isso meio que rompe com a lógica, tá vendo como quem tinha razão, né? Eram aqueles monarcas lá que subscreveram Westfália. Essa história de America First terminou não dando certo. Não dando certo. Porque existe a cultura que produz um determinado marco jurídico, referencial jurídico, a gente pode chamar isso de ordem jurídica, o delimita no espaço no mundo. O delimita no espaço do mundo. Porque, e aí, deixo de enrolação, porque eu digo isso há algumas aulas, por que o direito internacional privado é importante nessa história? Porque, se por um lado, o direito vai estar sendo limitado no espaço por tudo isso que eu disse, a nossa vida não se limita a essas fronteiras. A amiga de Jorge namora com um saudita, minha gente. Com um saudita. E aí eu quero dizer o seguinte, Jorge, se você quiser bem a sua amiga, diga a ela que estude a legislação de família da Arábia Saudita em caso de paixão arrebatadora, porque conforme acontece na casa das amigas das minhas filhas, as regras por lá não parecem muito com as daqui. Elas são influenciadas por um livro chamado de Alcorão, interpretado da forma mais conservadora possível. Eu conheço inúmeras histórias, inclusive de meninas que fugiram aqui em Natal se apaixonando nas redes sociais e não puderam voltar. E aí fica a dica de um outro filme, né, que está citado, pessoal, aí entre os filmes que eu indico para vocês,
né, cujo trailer vou veicular, o Not Without My Daughter. Né? Deixa eu trazer aqui para vocês verem especificamente esse trailer, né, para compreenderem o que é que acontece quando as regras da casa das amigas são diferentes das nossas regras. E quanto a isso, pessoal, não interpretem o que eu estou dizendo como uma crítica ao sistema jurídico da Arábia Saudita, longe de mim querer julgar quem quer que seja. Mas o fato, pessoal, é que quando você estabelece qualquer relação que passa dessas fronteiras, é preciso que você estude as regrinhas da casa das amigas para não ter surpresas no momento em que você para lá se deslocar. Vamos ver o que aconteceu neste filme. Well, it's my turn. You always sit on Don't Daddy's fight lap. over me, girls. You know, I was born in Prussia. Well, they call it Iran now. Rudy, it scares me. All I want to do is go for 2 weeks with you and Mahtab and visit my family. In 1984, Betty Mahmoudi's husband took her and her daughter to Iran to meet his family. It's all changed. He swore they would be safe. I know it's a different culture. I just don't understand it. He swore they would be happy. He swore they'd be coming home soon. Sweetheart, you haven't packed anything. You want me to do it for you? No. He lied. I don't know how to say this to you. We're not going back. We're staying here. I want us to live in Iran. What, are you crazy? We're Americans. Your daughter's an American. I know it's the right decision if you just give it a chance. No, I won't stay here. You can't. Now, you listen to me. You're in my country now. You're my wife. You do as I say. You understand me? If you marry an Iranian man, you automatically become an Iranian citizen. I've told you before, you don't touch the phone and you don't leave the house. The laws regarding women are very strict. It is your duty to tell your husband everything. You cannot have secrets. You have no rights to the children. I'll be with you. I'll help you. If they catch you trying to escape with your daughter, they could execute you. There are 3 principal ways out of Iran. I promise you I won't leave you. You'll never see Mahtab again. Do you understand me? Dear Lord, hear our prayer. Please don't take her. Please help us leave Iran and get back to America. Please let nothing separate us. And keep us always safe in your care. He's gonna kill me. He's gonna kill me. We must go now. Metro-Goldwyn-Mayer proudly presents Academy Award winner Sally Field in the terrifying true story of a mother and her daughter whose only crime was being American. I love my baby. Not without my daughter. Diga lá, Jorge, você está com a mão levantada. Sim, sim. Pois é, e eu não preciso dizer que o ser humano é muito influenciado pela cultura, né? Você veja que o cara era um marido espetacular nos Estados Unidos, aí resolveu passar 15 dias de férias no Irã, e lá no Irã ele absorveu completamente a cultura, convencido pelos amigos, né? A primeira providência, o primeiro choque foi um tapa na cara da mulher, passou a ser agressor de mulheres, assim, mudou completamente o comportamento, essa mulher precisou aí, né, fazer das tripas coração para poder... Aí não vou dar spoiler do filme, né? Mas o fato é que assim, o filme merece, bota esse como já para
para dica lá, Jorge, merece ser assistido esse filme, porque é a compreensão de que as regrinhas da Casa das Amigas, minha gente, são diferentes da nossa, né? E esse tipo de planejamento jurídico precisa ser feito quando você se apaixona por alguém, pessoal. Vejam isso, porque isso vai ter impacto patrimonial, claro, nem sempre você vai ter esse tipo de dificuldade, mas alguns sistemas jurídicos claramente são xenófobos e alguns sistemas jurídicos claramente privilegiam seus nacionais. E aí a gente vai entrar num conceito que é importantíssimo aqui para a nossa disciplina, conceito este que a gente vai refletir também quanto à Genóvia, Jorge. Aí é justamente o lançamento, a gente na próxima aula define isso, mas eu queria, e eu tinha anotado isso no momento em que Eric estava falando, né, eu queria que a gente definisse quais são os critérios de nacionalidade de Genóvia. Se Genóvia vai se utilizar do critério ius solis, se Genóvia vai se utilizar do critério ius sanguinis, se Genóvia vai ser utilizado em um critério misto, isso é super importante, porque eu vi a preocupação lá de Eric quanto aos refugiados, mas assim, e aí quando ele estava falando, ele ficou angustiado, porque ele disse, eu tive uma dificuldade de entender quem era o genovense, porque não era Eric, porque inclusive era gente que vinha da Mongólia, né, durante muito tempo, assim, então o que é que caracteriza? Por exemplo, se o cara tiver um parente, né, Eric, lá na Mongólia, e você reconheça a linhagem, ele pode ser reconhecido como genovense também, porque você veja, pelo critério aí do filme, pelo critério da lei do filme, e aí em relação à legislação do Irã, se uma mulher se casa com um homem do Irã, automaticamente ela se torna iraniana, sem necessidade de processo de naturalização. E aí você vai dizer, então ela ainda iraniana, ela pode ser sem passaporte, ela tem nacionalidade iraniana pelo casamento, minha gente. E ela disse, eu sou americana. Quando chegou lá, ela teve um susto, ela não sabia que ela era iraniana. E nesse sentido, ela precisou se submeter à legislação de lá. E isso justificava que o Estado iraniano não atendesse uma demanda da Embaixada dos Estados Unidos, porque para todos os fins ela era iraniana. De modo que até a proteção jurídica e política que poderia ser oferecida pela Embaixada norte-americana, ela não tinha, porque ela era iraniana pelo casamento, e eu repito, ela não sabia. Aí você vai dizer, se ela não tivesse ido para o Irã, ela estaria tranquila? Estaria, porque ela estaria em território americano. Aí você tem um outro critério que é importante para o direito internacional privado, né? A gente vai chamar isso de elementos de conexão, pessoal, a gente vai estudar isso mais adiante, né? Mas o território vai atrair alguns elementos de conexão. E aí, por que o território vai ser importante? Se ela está em território norte-americano e lá é reconhecida como norte-americana também, ela não tem como ser molestada pelo Irã, porque nenhuma instituição do Irã vai ter condições de decidir com algum efeito no território dos Estados Unidos, se não autorizado pelas instituições norte-americanas, de modo que lá ela não seria minimamente abalada. Mas no Irã, o direito, as instituições americanas terminam sem poder fazer nada por ela. Eu não sei nem se essa norma mudou, mas era a norma daqui do filme. Professor? Não podia fazer nada por ela porque ela era considerada iraniana. Pois não, Isaías? Mesmo que ela, por exemplo, entrasse na Embaixada dos Estados Unidos, ela não poderia ser socorrida, digamos assim? Aí é porque eu não queria dar spoiler, mas ela tentou algumas vezes. Sim, ela conseguiria. Porque aí ela estaria... No momento que ela entra na embaixada, ela meio que muda de país, entendeu, Isaías? Da mesma forma, se ela entrasse na embaixada do Irã numa festa, ela estava lascada, lá em Washington. Entendeu? Porque ela mudava de país. Então, assim, a dificuldade lá... Vale a pena assistir o filme mesmo com esse leve spoiler, né? Mas ela tinha maior dificuldade, era um negócio você rodando pelas ruas de Teherã, tentando entrar nessa embaixada sem conseguir, né? Eu não entendi a pergunta da Hermana. Você poderia explicitar melhor sua pergunta, Hermana? Foi porque Jorge falou no privado sobre os critérios de nacionalidade e como pode se tornar nacional daquele país, do desafio. Sim. Eu pedi só para ele explicar o que era novamente. Não, seria a definição de quem pode ser considerado nacional em Genóvia. Em Genóvia, no caso, né? O país. Pronto. Isso, em Genóvia. Porque isso vai ser super importante para os nossos exemplos, Hermana, porque quando a gente for trabalhar, isso na próxima aula a gente já começa, pessoal. Quando a gente for trabalhar os exemplos que envolvam a aplicação dos elementos de conexão, a gente vai usar Brasil e Genóvia.
E aí a gente precisa compreender quem será essa pessoa considerada genovense, sabe? Perfeito, 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 perfeito. Então você fica, hermana? Sim, professor, posso ficar. Perfeito, agradeço demais. Minha dica, hermana, como querendo ou não, o país lá tem influência mongol e tem influência e querendo ou não tem influência europeia, né? Em particular ali entre a Espanha e a França, tenta fazer uma pesquisa sobre quais são os critérios da Mongólia, da França e da Inglaterra, porque aí eu acho que você vai ter um bom referencial para construir uma legislação, porque, como diria minha filha Cacá, né, faz sentido que a regra da casa da amiga seja parecida com a nossa quando ela fica pertinho, né? Porque aí a influência ali do vizinho, de fato, né, ali, né, produz uma aproximação cultural que influencia o direito desse país, né? Então acho que vale, e claro, o fio condutor histórico, né, já que se trata de um povo que, então dá uma olhadinha na história, tá no Trello, e aí dá pra gente produzir isso, né? Mas, pessoal, assim, resumindo a coisa, o direito internacional privado vai lidar precisamente com a necessidade de circulação de normas jurídicas, de uma ordem jurídica dessas que tem esse fundamento para outra, ou a interação entre uma ordem jurídica e outra, sempre, pessoal, que uma relação jurídica contiver elementos de extraneidade, sempre que uma relação jurídica contiver elementos de extraneidade. No caso, por exemplo, de Not Without My Daughter, haverá um elemento de extraneidade porque o casal tem um iraniano e uma norte-americana. E, nesse sentido, duas ordens jurídicas surgiram no contexto, a norte-americana e a iraniana. Essas relações vão ser estabelecidas pelo direito internacional privado. Certo? E aqui eu vou trazer alguns exemplos do que a gente pode vir discutir, assim, se a gente tem condições de ver pelo tempo o que é que pode ser priorizado. Mas o que é que a gente vai estudar, isso já a partir da próxima aula, conflito de lei no espaço, né? A gente já debateu bastante sobre isso, inclusive do ponto de vista filosófico, por que vão existir conflitos de lei no espaço, ficou muito claro, né? Porque o mundo está compartimentado em territórios, vamos chamar de territórios jurídicos, a gente vai chamar isso de ordem jurídica, e as pessoas estão circulando por esses territórios, através desses territórios, e nesse sentido, é meio que conforme ele, né, vai atravessando fronteiras, ele vai atilando em várias ordens jurídicas. Essa circulação de fronteiras pode ser física ou virtual, pessoal. Então, no momento em que você faz uma reserva no Booking.com, ou faz uma reserva no Airbnb de um apartamento em Lisboa, você já está atilando várias ordens jurídicas, e o direito internacional privado vai se ocupar disso. Certo? A gente vai estudar, portanto, as normas de introdução, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é basicamente a nossa bíblia do direito internacional privado, assim, pelo menos as situações mais gerais vão estar, né, reguladas na lei de introdução às normas do direito brasileiro. A gente vai estudar a cooperação jurídica internacional, a aplicação e prova do direito estrangeiro pelo juiz nacional, refúgio e apatridia, veja que Eric já fez menção a refúgio, a gente vai estudar sobre isso, lei de migrações, expulsão, deportação, extradição, adoção internacional, sequestro internacional de menores, a gente tenta abordar aí algumas questões de família, contratos internacionais, arbitragem. Esse finalzinho é que depende muito do tempo, mas a gente gira em torno daquilo, a menos, né, que vocês tenham alguma questão aí, algum tema que os encante, né, e que a gente possa... né, que a gente possa alinhar aqui. Porque a ideia, pessoal, é que assim, não dá para você esgotar o que o direito internacional privado pode oferecer, porque o direito internacional ele vai, né, mergulhar em todos os ramos do direito quando haja uma relação, e a gente vai agora usar já um termo mais técnico, quando haja uma relação transnacional, uma relação jurídica transnacional, né?
E aí, só lembrando, o que é uma relação jurídica transnacional? O termo transnacionalidade difere do termo internacionalidade. Transnacional é diferente de transnacional. Desculpa. Transnacional é diferente de internacional. Internacional, pessoal, é quando a relação jurídica se estabelece num outro plano, fora do nosso direito. Então, por exemplo, se você tem lá uma relação processual, né, vamos citar aqui como exemplo, que vai se estabelecer no Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal internacional, é um tribunal que está fora, não tem tentáculo em nenhum estado. Essa é uma relação internacional. A relação transnacional, ela envolve duas ordens jurídicas estatais, ou uma ordem jurídica estatal e a ordem jurídica internacional, de alguma forma. Então, por exemplo, se eu extradito uma pessoa que foi condenada pelo judiciário da Espanha para a Espanha, eu tenho duas ordens jurídicas. Tem até um conceito que eu posso abordar mais adiante que pode facilitar, que é a distinção entre crimes transnacionais e crimes internacionais. Né? E aí dá para compreender realmente o que significa cada um dos conceitos. Pessoal, um crime internacional é aquele que ataca um bem jurídico internacional no contexto de um tratado internacional que vai prevê-lo. Então, um típico crime internacional é o genocídio. Por quê? Quando você entra, por exemplo, no direito brasileiro, você abre o Código Penal, bota para frente, para trás, não tem a previsão desse crime de genocídio. Isso é um crime previsto no direito internacional. De modo que, quando você qualifica, né, tipicamente uma conduta de genocídio no Brasil, você vai ter ali homicídios qualificados em concurso material, ou em crime continuado, conforme seja. Genocídio não vai ter um tipo específico aqui dentro. Então, a punição por genocídio depende de você estar numa outra ordem jurídica que vai ser internacional. Aí você processa lá no Tribunal Penal Internacional. Aí você vai dizer, mas tem algum outro país que tipifica o crime de genocídio? Pode ter, mas o Brasil não tipifica. No Brasil, o que é chamado internacionalmente de genocídio, aqui é um homicídio. Então, a gente pode dizer que, né, genocídio é um crime internacional. E o que é um crime transnacional? Ora, você tem ali, por exemplo, na Lava Jato, certo? Uma investigação de corrupção aqui no Brasil, né, associada a uma lavagem de dinheiro, né, e a identificação de que, né, parte do dinheiro desviado foi deslocada para a Suíça. Veja que ali lavagem de dinheiro é um crime brasileiro, lavagem de dinheiro é um crime suíço. Mas a gente vai ter duas ordens jurídicas envolvidas, a brasileira e a suíça. Então, lavagem de dinheiro, nessa circunstância, vai ser um crime transnacional, porque vai ser um crime cuja execução, assim, aí eu poderia trazer assim, mais detalhamentos para vocês, mas é um crime no qual, pelo menos um dos elementos vai conter algum aspecto de extraneidade. Então, seja o crime começa aqui e termina lá, seja você vai ter o crime praticado num país por um nacional do outro, seja porque, sabe, depois você vai ter, enfim, tem alguma repercussão, de alguma forma o crime tem repercussão em duas ordens jurídicas. Então, isso é o conceito de transnacional. A gente poderia chamar, pessoal, o direito internacional privado, se quisesse, de direito transnacional. Direito transnacional, porque o objetivo dele é justamente se apropriar dessas relações jurídicas transnacionais e, né, regular como é que a coisa funciona no contexto delas, né? No contexto delas. Dúvidas, pessoal? Jorge, enquanto surgem as dúvidas, me resgata aí do Trello o caso Gugu. Acho que a gente botou, tá aqui, ó. Eu consegui, Jorge, consegui. Olha só, pessoal, para reflexão de vocês. Né? Um caso para a gente começar a trabalhar já sobre todos esses aspectos. O apresentador Gugu Liberato, vocês conhecem, né? Porque é bem famoso. Coitado, morreu, mas conhecem, né, pessoal? Gugu Liberato? Né? Como conhece? Então, o apresentador Gugu Liberato, pessoal, faleceu em Orlando. Temos aí elementos de extraneidade, essa é uma relação transnacional. Pessoal, ele é brasileiro e nasceu em Orlando.
Ele é brasileiro e nasceu em Orlando. Em 21 de novembro, em 21 de novembro de 2019, local do óbito, Estados Unidos. Gugu Liberato, minha gente, tinha 3 filhos, João Augusto, de 18, Marina, de 16 e Sofia, de 16. Pessoal, os filhos eram brasileiros, certo? Eram brasileiros, pessoal, mas moravam nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí outro elemento de estrangeidade, outro caráter transnacional da relação. Os 3 filhos moravam nos Estados Unidos com a mãe Rosmiriam, que era brasileira, né? Gugu vivia no Brasil, porém visitava a família com frequência, tanto que lá morreu, né? Então, residência ou domicílio, aqui você tem... Depois a gente vai trabalhar os elementos de conexão, mas enfim... vamos pular aqui essa parte. Em março de 2011, Gugu e Rose celebraram um contrato de compromisso conjunto para a criação dos filhos. O documento diz que os 3 filhos foram gerados por meio de inseminação artificial e que os pais apenas se vinculam por respeito e amizade. Além disso, ressalto que os 2 genitores sempre viveram em residências distintas. Ô Jorge, me lembra, mas salvo engano, esse documento foi celebrado nos Estados Unidos, não foi? Esse contrato de convivência de Gugu foi, porque esse documento meio que não existe no Brasil. Isso é um instituto mais compatível com o direito americano. Gugu e Rose celebraram, pessoal, nos Estados Unidos, esse compromisso conjunto para a criação dos filhos, dizendo que eles foram gerados por inseminação artificial, portanto, que eles não tinham uma vida afetiva, senão por respeito e amizade, ou seja, eles não tinham uma vida amorosa. Além disso, ressalta que os 2 genitores sempre viveram em residências distintas, né? O imóvel ocupado pelos filhos e por Rose era de propriedade de Gugu, isso lá em Orlando, né? O apresentador havia escrito um testamento privado que foi aberto poucas horas depois do seu falecimento. 75% do patrimônio foi deixado para os 3 filhos, a parcela restante foi dividida entre 5 sobrinhos, né? E aí, detalhe, parte do patrimônio no Brasil, parte do patrimônio nos Estados Unidos, porque tinha casa lá. Depois do óbito do apresentador, minha gente, o irmão de Rose, que é brasileiro, se instalou na casa em que os filhos moravam, nos Estados Unidos. Entretanto, eles acionaram o sistema de justiça dos Estados Unidos e conseguiram retirá-lo de lá. Desculpa, minha gente. Rose, então, acionou o Judiciário Brasileiro, Tribunal de Justiça de São Paulo, e conseguiu uma pensão de R$100 mil em alimentos provisórios. A sentença foi revista pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso, a segunda instância, porque ela ingressou com ação, claro, na vara de família, isso ela morando nos Estados Unidos, né? A sentença foi revista pelo Tribunal de Justiça e o valor passou a ser de $10 mil, na época que a gente redigiu isso, R$42 mil. Hoje, em torno de 50, e infelizmente o dólar subiu, R$53 mil bom para ela. E aí, os advogados de Rose estão tentando obter o reconhecimento de união estável, isso na época, né? De união estável para garantir o direito à meação. E aí, posteriormente, pessoal, me apareceu um cara de nome Tiago Salvático. Ele acionou isso já tem desdobramento, né? Mas ele acionou o Judiciário Brasileiro requerendo o reconhecimento da união estável com Gugu. Mas aí tem um detalhe, pessoal. O Tiago é brasileiro, mas mora na Alemanha. Ou tanto que, só me engano, é um chefe de cozinha, não é isso? Eu acho que é um chefe de cozinha. E aí a gente tem uma terceira ordem jurídica envolvida, a Alemanha. Esse caso, pessoal, é uma riqueza para a gente debater, porque a gente vai ter 3 ordens jurídicas distintas. Então, a gente vai ter as regras da casa da gente, que é o Brasil, a gente vai ter a regra da casa das amigas, que é os Estados Unidos, mas tem uma outra amiguinha envolvida, que é a Alemanha, que vai ter algumas regras que vão interferir nesse caso, né? Isso dependendo da situação, tá? Onde é que o patrimônio está, né? Onde é que está a casa, quem é que fixa a pensão, etc, etc. Porque, assim, qual é a grande questão? Quem é que vai fixar a pensão? É o país de nacionalidade de Rose? É o país de nacionalidade de Tiago? Ou é o país de residência de cada um, Estados Unidos e Alemanha? No caso dos filhos, tem um outro detalhe interessante. Não sei se foi nessa turma que eu falei, não, foi na outra turma que eu falei de Law & Order Special Victims Unit, que é uma série de que eu gosto e eu descobri que agora está no Globoplay. Na verdade, eu entrei no Globoplay ontem, eu tinha perdido essa série do mapa, e ontem comecei a retomar os episódios que eu tinha perdido, que tem 20 séries, tem 20 temporadas, eu acho que eu assisti todas. O fato é que ontem, por exemplo, quando a gente começa a observar algumas coisas, né, e aí é mais do processo penal, mas o fato é que acontecia, quando a gente começa a observar, pessoal,
algumas práticas lá dos Estados Unidos, a gente fica espantado. Então, por exemplo, o episódio de ontem, no final da noite, envolvia o estupro de um filho pelo pai, de um menino de 15 anos. E esse menino tinha um irmão que também era menor. Aí os policiais tiveram uma brilhante ideia. Vamos conversar com o irmão dele, porque eles desconfiavam que o menino tinha sido estuprado pelo próprio irmão, e não pelo pai. Depois a gente viu que foi pelo pai. Mas eles disseram, tendo em vista a nossa suspeita, vamos abordar o irmão dele sem a presença dos pais. Aí o policial vai à escola para interrogar o cara. Minha gente, isso à luz do direito brasileiro é uma loucura, né? E aí eles estavam interessados porque, à luz da lei de Nova York, esse menino, o irmão, caso se confirmasse que era o estuprador, ele poderia ser processado como adulto. De modo que aqui, pessoal, até as idades dos filhos de Gugu, João Augusto 18, Marina 16, Sofia 16, é algo válido porque a gente tem que checar, para fins de capacidade civil, em algumas circunstâncias, a lei da Flórida. A lei da Flórida. Inclusive porque em algumas circunstâncias a gente vai ver que o juiz da Flórida vai ter que aplicar o direito brasileiro e o juiz de São Paulo vai ter que aplicar o direito da Flórida. Porque o direito internacional privado vai se comportar assim. Então, o que é que vai acontecer na prática, pessoal? Para a gente descobrir como é que você vai resolver um problema desse, surge um negócio chamado de elementos de conexão. O que são elementos de conexão, Jorge? Você pode chamar de critérios, né? Critérios. Exatamente. Porque nesse caso de Gugu, por exemplo, no caso da pensão, tendo em vista que Rose morava nos Estados Unidos, mas é brasileira, aplica-se a lei do lugar em que ela vive ou o local de nascimento dela, do local de nascimento dela. Tendo em vista que ela morava nos Estados Unidos e era brasileira, o foro competente é o norte-americano ou o foro do local de nascimento dela? Essa história de local de nascimento, pessoal, os elementos de conexão vão chamar de nacionalidade. É por isso que a gente precisa, irmã, dos critérios lá de Genóvia. Porque os elementos de conexão em geral, pessoal, são esses aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. É o domicílio, se pode ser um elemento de conexão. Você dizer que numa situação concreta, vamos supor, Rose mora nos Estados Unidos, mas é brasileira. Você aplica a regra do domicílio, você aplica a regra dos Estados Unidos. Pode ser o de nacionalidade. Então, o critério escolhido vai dizer o contrário, em que pese ela morar nos Estados Unidos, vai se aplicar a lei do Brasil, né? O local do ato ou do fato, conforme seja o caso. Então, ainda que ela more nos Estados Unidos e seja brasileira, a lei pode dizer que você vai aplicar a lei do local em que o fato tenha ocorrido, do ato, do caso, tenha ocorrido. Né? O local do delito, isso aqui é um elemento de conexão típico do direito penal. Né? A lex loc executionis, aí vocês vão ver que tem o termo em latim, depois a gente, né, explica melhor, mas, por exemplo, o local da execução do contrato é um critério, né, para a solução. O local de constituição das obrigações, o lex locus regit actum, que é meio que, né, o critério oposto ao anterior, né, constituição e depois o de execução e depois o de constituição. O lugar do foro, a lex fori. O lugar da coisa, isso normalmente se aplica às ações reais. E simplesmente o critério de autonomia da vontade, que é a lex voluntatis, né? E é basicamente isso. E só para vocês entenderem, esses critérios no direito brasileiro estão na lei de introdução às normas do direito brasileiro a partir do artigo 7º. Quando vocês entram na lei de introdução às normas do direito brasileiro, pessoal, só para ver sobre a perspectiva do direito brasileiro, o artigo 7º vai dizer, pessoal, que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. De forma que, para fins de Rose, a lei aplicada, por exemplo, em relação às regras de família, seria o norte-americano.
onde inclusive havia sido celebrado aquele contrato de compromisso de vida em comum, etc, etc, etc. Porque era o local em que ela estava domiciliada. Então, interessante, porque muito provavelmente, pessoal, claro que aí a gente tem assim, que problematiza, que é o fato de que Gugu vivia nos 2 países, né? Então, Gugu tinha duplo domicílio, Rose tinha um domicílio só. Mas dependendo, a gente precisaria analisar o caso concreto e as circunstâncias num nível de detalhe maior sobre a relação de Gugu e Rose. Mas muito provavelmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, nessa ação de alimentos, foi foro competente, mas ele teve que aplicar, pessoal, muito provavelmente, alguma norma da Flórida, alguma norma norte-americana, porque isso é possível. De você, né, na lógica do direito internacional privado, você julgar um processo com base numa lei que não é sua, por conta dessas regras que estabelecem, porque pode haver a determinação da aplicação de uma regra de lá, conforme seja o caso. Então, vamos supor que você tenha ali um critério de local de execução do contrato. Então, você tem um contrato que é celebrado aqui em Natal, né? E eu estou dizendo como hipótese, tem um contrato que é celebrado aqui em Natal, mas cujo cumprimento vai ocorrer em Metrópolis, Genóvia. Se você tiver uma regra no Brasil dizendo que para aquele caso deverá ser aplicada a regra do local de execução do contrato, que é Metrópolis, Genóvia, o juiz de Natal, pessoal, vai aplicar a lei de Genóvia e não a lei do Brasil. Isso pode acontecer lá. Vai depender do elemento de conexão aplicável, que é esse critério referido por Jorge. Então, sempre que você está diante de uma relação transnacional, a primeira coisa é, no momento em que você identificar o elemento de extraneidade, busque o elemento de conexão que vai dizer qual é a norma aplicável. Antes de você achar que é intuitiva a aplicação da lei brasileira se o cara estiver no Brasil, ou se o foro for brasileiro, ou de aplicação da lei de Genóvia, se o cara estiver em Genóvia ou o foro em questão for de Genóvia. Não necessariamente isso vai acontecer. Onde é que a gente vai achar esse combinado de regras? No caso, assim, para o Brasil. Primeiro, como eu disse, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, mas também o Código de Processo Civil, nos artigos 21 a 26. E aí a gente vai meio que estudar isso na próxima aula. Tá certo, pessoal? Jorge, vamos fazer o seguinte também, daqui para a segunda, vamos ver só se a gente atualiza o caso Gugu para lançar um desafio aí para a turma, né, a partir dele. A gente, né, vamos atualizar porque já saiu alguma decisão, mas para a gente refletir. E aí a gente decide também qual vai ser o critério de nacionalidade de Genóvia. Depois a gente vai precisar definir quais são os elementos, na outra aula, quais são os elementos de conexão típicos de Genóvia, né, para a gente poder começar a usar os exemplos. E aí, pessoal, quando eu citei agora Genóvia, vocês já estão percebendo por que a gente pôde criar, por que a gente precisou criar Genóvia. Porque a minha ideia é que a gente sempre exemplifique com Genóvia. É a lei do Brasil, é a lei de Genóvia, é a Constituição do Brasil, é a Constituição de Genóvia, porque as duas ordens jurídicas vão sempre estar envolvidas, certo? Não, aí a gente vai, assim, mais grosseiramente estabelecer, porque senão vai ser muito trabalhoso, né? Eu amaria, mas... Tá, eu também não quero encher de trabalho demais, essas aulas online já são tão cansativas, né? Tem que ser um negócio divertido, mas é só para a gente ter algum critério, tá bom? Pessoal, ótimo fim de semana, né? E espero que vocês tenham aí momentos muito felizes, seja no Brasil, seja em Genóvia. Tchau, pessoal, até segunda.